Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Fé ou Fideísmo. Eu sou o pastor Gilberto Tais e hoje vou estar tratando com vocês de um tema um pouco complexo, mas acredito que vai ser edificante para você que está assistindo. O tema de hoje é sobre o samba cristão, mas também o rock cristão, o hip hop cristão, o funk cristão, enfim, essas formas de música bem conhecidas. Será que nós podemos realmente fazer uso desses estilos no contexto cristão? Mas antes de eu iniciar, aproveita e se inscreva aí no canal, tá? O canal no YouTube é Fé ou Fideísmo, como você pode ver aí abaixo aí na tela. Fé ou Fideísmo no YouTube. Se inscreva, ativa o sininho, tá? Pesquisas mostram que a maioria das pessoas, a maior parte das pessoas que assistem acabam não se inscrevendo no canal. Então se inscreva, porque aqui tem muita coisa boa, tá? E também, se você quiser seguir o Pastor Tais no Instagram, @Gilberto Tais, como aparece aí embaixo na tela. Ok? Bom, eu selecionei 6 perguntas de pessoas que me fizeram sobre esse assunto, sobre esse tema. E são perguntas que acredito que podem nos ajudar, as respostas para elas podem nos ajudar a ter uma compreensão melhor. Então, vem comigo. Daqui a pouquinho eu volto com a explanação dessas 6 perguntas. Então vamos lá, amigos. Vamos diretamente no tema deste vídeo. Como eu disse, eu elaborei 6 perguntas que foram feitas. Uma ou outra aqui eu acrescentei para poder tornar o assunto mais completo, ok? As 6 perguntas são as seguintes. Por que essa antipatia? Por que essa antipatia com as músicas como o samba, o rock, o jazz, o hip hop, funk e outras? Segundo, mas há algum problema na cultura e na arte? Terceiro, qual é o perigo de se alimentar desse tipo de cultura? Quarto, mas o mais importante não seria apenas a letra? Quinto, rejeitar esses estilos não seria um julgamento ou preconceito? E a última pergunta, o que fazer então contra essa onda que se torna cada vez mais forte a cada ano? E quanto a cantores, músicos e pastores que são coniventes com tais estilos? Boa pergunta essa última, né? Então, amigos, eu vou estar respondendo a essas perguntas. Antes, gostaria que soubessem que aqueles que já me conhecem há algum tempo sabem que eu já estudei um pouco além da vírgula sobre esse assunto da música, e no seu contexto teológico, espiritual, né? Cheguei a escrever alguns livros a respeito desse assunto, inclusive um livro foi publicado pela igreja em uma das uniões do Brasil. Um outro artigo que eu escrevi foi publicado pela Praxis Teológica do SALT, também sobre música, sobre adoração e tal.
Mas eu confesso que a cada ano que passa fica mais difícil, mais complexo falar sobre esse assunto no contexto espiritual. E a gente vai entender por quê, ok? Então a primeira pergunta é: por que essa antipatia com as músicas como o samba, o rock, o jazz, o hip hop, o funk e outras? Olha, antigamente era mais difícil alguém fazer esse tipo de pergunta. Por quê? Porque era quase impossível. Mesmo a pessoa gostando desses estilos, era quase impossível achar que esses estilos poderiam ser usados na experiência cristã. Hoje se tornou mais comum. Por quê? Porque a cultura do mundo ela domina os gostos das massas. Infelizmente, até mesmo de muitos cristãos. Então, quando filhos, desde pequenos, não são educados a terem os gostos musicais diferentes do que o mundo oferece, então é o mundo que formatará os seus desejos e os gostos pessoais. Essa antipatia com esses estilos musicais, eu vou dizer que acontece especialmente por dois motivos. Tem mais, mas eu vou destacar pelo menos dois motivos. Primeiro motivo, pela sua história e aos que estão historicamente e ao que está historicamente associado. Pela sua história e ao que historicamente está associado a esses estilos. Então, pelo histórico que esses estilos possuem, eu diria que eles jamais passariam, por exemplo, pelo filtro do apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, quando ele diz, quando ele afirma tudo o que é de boa fama. Por quê? Porque o histórico desses estilos não é nada positivo. A origem desses estilos não reflete a boa fama. Então, naturalmente, se Paulo escrevesse sobre o assunto hoje, ele colocaria esse filtro ou confirmaria esse filtro nas escolhas, nas decisões, em tudo que a gente faz na vida, inclusive naquilo que a gente ouve do ponto de vista artístico da música. Então, o primeiro ponto é esse. Eu diria que essa antipatia é devido à história, devido ao histórico que está associado a essa história, e o segundo motivo seria pelos efeitos na vida prática. Na vida prática. Você já deve ter percebido, por exemplo, como que as pessoas que estão envolvidas com esses estilos musicais andam, falam, se comportam e se vestem. Tudo da mesma maneira. Essas músicas possuem os seus próprios estilos identitários. Ela cria uma identidade própria. Estabelece uma identidade própria. Então, eu diria que por conta desses dois itens, essa antipatia acaba sendo uma antipatia totalmente natural. Uma evidência disso é que há inúmeras pessoas que não têm absolutamente nenhum conhecimento sobre música. Mas mesmo não tendo conhecimento nenhum, são contra. São contra esses estilos. Inclusive, tem gente que nem é cristão praticante. Eu conheço gente que não frequenta igreja nenhuma, mas são contra esses estilos. Por que isso ocorre? Isso ocorre devido ao histórico que eu mencionei, à origem e aos resultados que esses estilos podem gerar. Então, não é de se espantar em ver, por exemplo, um vídeo que está circulando aí pela internet de um satanista criticando cristãos que estão usando o funk numa versão cristã. Um satanista. Não é de se espantar que
Raul Seixas, o falecido Raul Seixas, chegou a dizer em suas canções que o diabo é o pai do rock. E não apenas ele. Não é de se espantar que o roqueiro David Bowie, eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, na revista Rolling Stone, de alguns anos atrás, inclusive eu tenho essa revista, também afirmou que o rock é sinistro. Citando o rock como exemplo, que o rock é sinistro. E que esse estilo sempre foi do diabo. Palavras de um especialista do rock e que não tem nenhum compromisso, não teve nenhum compromisso com o cristianismo, com o comportamento cristão, com o estilo de vida cristão. Não é de se espantar também que Cláudio Monteverdi, o famoso compositor da última parte da Renascença, afirmou que o fim de toda a música boa, ou de toda boa música, é afetar a alma. Isso impõe sobre a má música também o mesmo critério, o mesmo objetivo. Não é de se espantar que há quase 2000 anos, Platão, bem como outros gregos, reconheceram que o efeito da música sobre o ser humano poderia ser deletério. Chegou a dizer que ele chegou a exigir que houvesse estrita censura sobre a música popular do seu tempo, da sua época. Ele disse também que os cidadãos seriam tentados. Ele usa a expressão corrompidos por áreas fracas da vida. E também chega a dizer que seriam levados a serem indulgentes para com as emoções desmoralizadoras. Inclusive, uma citação que é muito famosa dele, né? Uma citação muito famosa, clássica, muita gente conhece. Ele escreveu que deixe-me fazer as canções de uma nação e pouco importará quem vai construir, quem vai fazer, quem vai criar as leis. Bom, amigos, a verdade é, gostando ou não, aceitando ou não, a vida cristã exige um estilo de vida diferente a tudo que esteja associado aos frutos e influência da velha vida de pecado. A segunda pergunta é a seguinte: mas há algum problema na cultura e na arte? Olha, muitas pessoas pensam de cultura popular como sendo o mesmo que cultura folclórica, mas isso não está correto. De forma alguma. A cultura folclórica ela consiste de histórias, de mitos, de contos e músicas que emergem de um particular modo de vida de um povo. Por exemplo, no nosso contexto cultural, a cultura folclórica brasileira, essa que é autêntica, ela nos conduz, ela nos leva aos dias coloniais ou das tradições do sitiante. Eu acho que você vai se lembrar da música caipira, aquela que fala da natureza, aquela que fala da família. É um bom exemplo. Agora, a cultura popular, não. De forma alguma. A cultura popular, especialmente essa de algumas décadas para cá, é algo relativamente novo, sem raízes e sem nenhuma tradição étnica ou folclórica. O que é então? O que seria então? É massa produzida e padronizada. É formada mais por pesquisa de mercado, com objetivo comercial e, claro, também ideológico. Profundamente ideológico. Então, esses estilos eles não podem ser neutros. Por quê? Porque eles são frutos de pressupostos duvidosos e irreprováveis, profundamente reprováveis para um cristão. A terceira pergunta é a seguinte: qual é o perigo de se alimentar desse tipo de cultura? Olha, esse perigo ele não se construiu a partir do declínio do gosto popular. Na verdade, foi resultado direto de uma mudança de cosmovisão.
a arte ela começou a defender tudo que se opunha ao iluminismo. Isso já no tempo, a partir do tempo do iluminismo. E ao sair da fase do iluminismo, ela começou a exaltar a emoção acima da razão, o instinto acima da racionalidade, a sensação acima do pensamento e uma espécie de primitivismo acima da civilidade. Então, falando do rock, por exemplo, a pura energia do rock, o golpe das batidas, os gritos, o espetáculo, tem a intenção de ultrapassar a mente e apelar diretamente para as sensações e sentimentos, especialmente aqueles de natureza mais física, né? É por isso que há uma sensação de prazer imediato, ou seja, parte do que a natureza humana caída gosta, aprecia, tem gosto, paladar, né? Assim, músicas como rock e formas híbridas, correlatas, elas encorajam uma mentalidade mais subjetiva, puramente emocional e puramente sensual. E não importa o que a letra diga. Olha, o perigo é que a cultura popular cristã, ao imitar esses costumes, os costumes dessa cultura dominante, mudando apenas a letra, acabam atraindo aquilo que é próprio desse estilo. Eu diria que é um excelente cavalo de Troia. Por quê? Porque transporta de forma oculta, de forma velada, os elementos mais essenciais da sua identidade. A quarta pergunta é a seguinte: mas o importante não seria apenas a letra? Olha, neste caso, se a letra é a única coisa que corrompe ou não uma estrutura musical, se a letra é a única coisa, então significa que a música foi a única coisa na Terra que não foi afetada pelo pecado? Você que está me assistindo, você acredita realmente nisso? Será que os estilos musicais são completamente imunes aos efeitos mórbidos do pecado? O que você acha? Escreve aí nos comentários. O que você acha? Você acha? Eu não estou falando da letra, viu? Eu estou falando do estilo, estou falando da estrutura musical. Amigos, definitivamente é com carinho que eu falo. A letra não santifica a música. Assim como a salada ou a fruta não dilui o efeito da Coca-Cola no organismo. Também sei que, claro, que não existe música completamente ou plenamente santificada aqui no contexto terreno. Eu sei disso. Não existe música perfeita aqui na Terra. Mas existe música menos perniciosa e menos venenosa para quem deseja ficar distante de tudo o que esteja associado àquela velha vida. Observe um fato interessante, ó. As notas musicais isoladas, são neutras, assim como a letra do alfabeto isolada. Mas quando juntamos as letras do alfabeto, nós podemos construir palavras boas ou palavras más. Podemos construir frases, palavras que expressam o bem ou que expressam o mal. Frases ou palavras que vão construir alegria, vão despertar alegria, sentimentos bons, ou palavras ou frases que despertam sentimentos maus, depressão, ansiedade, crise, tristeza. Olha, com as notas musicais é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Ao juntá-las, nós podemos construir músicas boas, que constroem bons sentimentos, que despertam boas emoções e bom comportamento, consequentemente, ou músicas ruins, que podem despertar sentimentos ruins,
desejos ruins e comportamentos, consequentemente. A quinta pergunta é a seguinte: mas isso não seria um julgamento ou preconceito por recusar esses estilos? Olha, de fato, o julgamento ele não está em nossas mãos. Com certeza, de fato, nós não podemos julgar, condenar ninguém. Agora tem um detalhe. O problema é que a expressão bíblica "não julgues para não serem julgados" hoje é usada por alguns com o mero objetivo de impedir que suas produções, as suas palavras, os seus atos não sejam questionados. É uma maneira de calar aqueles que pretendem questionar. Inibir o questionamento, impedir o questionamento. Eu diria com isso que ninguém é infalível, ninguém está acima dos questionamentos. Eu vejo clara diferença entre julgar, condenar, de se opor, de rejeitar algo, de observar algo. Agora, se porventura ser contra um estilo que contraria a ética cristã, o bom senso e valores espirituais deve ser considerado uma atitude de preconceito, então lamento dizer, acho que eu sou preconceituoso. O problema é que a cultura atual nos impõe a ideia de que deve ser considerado preconceito, deve ser considerado um discurso de ódio, inclusive, qualquer observação, qualquer questionamento ou contrariedade de alguma ideia, ou, como nesse contexto que nós estamos lidando, de qualquer produção artística contemporânea. Percebe? Você consegue também perceber o poder da cultura, mesmo dentro das igrejas? Olha que interessante. A cultura influencia para que os seus estilos sejam aceitos, assimilados e usados, e depois a mesma cultura oferece como blindagem aquilo que foi copiado com o discurso do ódio, do preconceito. Então, a mesma cultura que impõe os seus estilos, influencia para que eles sejam copiados, é a mesma cultura que vai lhe dar respaldo para se defender dos críticos, das observações, da rejeição, usando como blindagem essa ideia, esse discurso do ódio, do preconceito. Hoje tem cristãos, inclusive, chamando de preconceituoso quem é contra, por exemplo, a liberdade sexual e o novo estilo de família, o novo estilo de casamento. E você acha que não vai ter gente chamando você de preconceituoso porque é contra o samba, é contra o rock, é contra o funk ou outras formas semelhantes aí? Olha, reflita bem no que eu vou dizer. O povo de Israel, também para se tornar menos indigesto para os povos ao redor, sincretizou muitas de suas crenças e comportamentos. Para vocês terem uma ideia, eles chegaram ao ponto, por exemplo, de inserir uma deusa pagã como esposa de Jeová. É a chamada deusa Áshera, deusa da fertilidade. Como os deuses dos povos ao redor tinham uma esposa, então resolveram copiar esse costume. A questão, amigos, é que o sincretismo é como uma droga que, ao longo do tempo, pede sempre uma dosagem maior. Não tem limites. Como é que vocês acham que o povo de Israel chegou a esse ponto? A esse ponto de copiar uma cultura religiosa, um elemento da cultura religiosa pagã, trazendo para dentro do templo. Com certeza, os pais ou avós dessa geração aí que fez isso, com certeza repudiariam.
a transformação, o sincretismo, quando a gente abre brechas, abre porteiras e trata com desdém certos assuntos, a tendência é que essas mudanças ocorram de maneira que a gente acaba talvez nem percebendo. Nem percebendo. A sexta pergunta e última, talvez a mais esperada, diz assim: o que fazer então contra essa onda que se torna mais forte a cada ano? E quanto a cantores, músicos e pastores que são coniventes com tais estilos? Olha, o primeiro passo, e eu vou usar a expressão redimir esse tipo de cultura da sua vida e também da sua igreja, é optar por uma visão da arte biblicamente fundamentada. Como assim fundamentada? Fundamentada na Bíblia e no Espírito de Profecia. A nossa cultura cristã deve ser construída dentro desses pilares e não ser uma cópia do mundo. Afinal de contas, essa igreja é a igreja remanescente. E por ser a igreja remanescente, a cultura artística desta igreja, penso eu, deve seguir uma influência de sua remanescência, em oposição à música de Babilônia. Ou você acha que Deus deu luz para essa igreja sobre saúde, sobre estilo de vida, família, educação, profecias, teologia, mas no assunto da música Deus preferiu não dar luz e pedir para a gente copiar a música de Babilônia? Não, de forma alguma. Deus deu luz e teologia sobre o assunto também. Bíblia e no espírito de profecia. Mas Deus deu também dons, talentos para essa igreja. Nós temos muitos músicos, muitos cantores, habilidosos, talentosíssimos. Então nós temos condições, nós podemos sim produzir boas músicas sem copiar esses estilos do mundo. O segundo passo seria começar em disciplinar os nossos hábitos pessoais. Com que objetivo? Para quê? Para dizer não. Dizer não ao que há de pior nessa cultura popular. Não permitindo, dessa forma, que esses estilos entrem em nossas casas, entre em nossas escolas, entre, em especial, em nossas igrejas locais. Aí eu entro. Eu entro nessa questão de alguns pastores e músicos que que são coniventes com tais estilos inadequados para a vida cristã. Bom, querendo ou não, a igreja adventista ela tem o seu posicionamento sobre o assunto. Portanto, caso isso gere algum atrito em sua comunidade, sua igreja, devido a ideias diferentes, até mesmo entre líderes, você tem a posição institucional. Através do quê? Através do manual da igreja e do voto da divisão sul-americana. Eu vou deixar aí embaixo a página do manual da igreja e vou deixar também o voto da divisão sul-americana sobre o tema, sobre o assunto da música. E vou aproveitar e deixar também algumas indicações. Eu farei ao final, que já estou concluindo, mas vou deixar aí também o link de algumas literaturas institucionais que você pode adquirir, que é publicado pela igreja, e você pode estudar. E vou deixar outras indicações também, uma outra indicação também institucional, para reforçar que a igreja ela tem o seu posicionamento. Ela tem livros, ela tem literaturas, ela tem artigos, ela tem isso e ela coloca à disposição de quem quiser adquirir o conhecimento, tá? Tem, por exemplo, o livro... deixa eu ver aqui no site da CPB. Deixa eu só olhar aqui no site da CPB. Tem o livro Música na Igreja, do Daniel Oscar Plank,
você encontra... Vou deixar o link aí embaixo, tá? Para você, caso você queira. Tem Música na Igreja, o Dr. Daniel Plenk. Ele é um estudioso sobre o assunto, escreveu e escreve coisas boas sobre o assunto da música no contexto da igreja. E também tem o livro Música, Sua Influência na Vida do Cristão, de Ellen White, publicado também pela CPB. E tem o Cristão em Busca do Êxtase, Cristãos em Busca do Êxtase, escrito pelo Dr. Vanderlei Dornelles, também publicado pela CPB. Todos esses livros, assim como o Manual da Igreja, nos ajuda a ter essa percepção dos perigos de alguns estilos musicais. Então a igreja ela está bem munida, bem vacinada do ponto de vista bíblico e teológico. Bom, então a autoridade eclesiástica e administrativa de um pastor ou de um músico, eles concordando ou não, devem estar amparadas nesses documentos da igreja. A comissão da sua igreja ela tem autoridade para fazer valer as normas contidas no Manual da Igreja. O Manual da Igreja é a sua fonte de autoridade, é a fonte de autoridade da Igreja Mundial, na divisão, na união, na associação, na igreja local, em qualquer lugar da Igreja Adventista no mundo. O Manual da Igreja é a fonte de autoridade, tá? Então, o que está ali é a posição da igreja. Está aqui é a posição da igreja. E aqui fala claramente que devemos evitar o rock, o jazz, o blues, em formas correlatas, formas híbridas, formas semelhantes. Devemos evitar, não devem fazer parte do contexto da vida cristã. Está no Manual da Igreja isso, tá? Agora, um detalhe, isso aqui, claro, esse voto foi elaborado pela Igreja Mundial, e com pessoas gabaritadas para responder sobre o assunto, já que o voto seria de abrangência mundial. Agora, você como líder, vocês como líderes é que devem, com base no nosso manual, não permitir que esses estilos duvidosos como o samba, o rock, o jazz, o blues, o hip hop, o funk, o heavy metal, o Manual da Igreja te dá amparo para você impedir que esses estilos sejam assimilados em sua igreja. Mas tem um detalhe, amigos. Isso aqui é muito importante, por favor. Mas tudo deve ser resolvido com ordem, com decência, com amor cristão, sem intrigas, em especial, sem ir além do que a igreja recomendou. Sem ir além do que a igreja recomendou, tá bem? Não ir além do está escrito, ok? Bom, amigos, por fim, eu disse que seria uma síntese, né? Esse assunto é muito amplo, é muito vasto, tem muita coisa para falar, mas não é a minha intenção abordar esse assunto de maneira exaustiva, naquilo que eu estudei, naquilo que conheço sobre o assunto, tá? Eu reconheço que existe também exageros por parte de alguns, mas existe também essa onda liberal em que trata com desdém esse assunto. Esses dois extremos precisam ser evitados. Então, por fim, eu gostaria de deixar uma reflexão a respeito do texto que citei logo no início. Em Filipenses, cadê a minha Bíblia? Deixa eu pegar aqui uma Bíblia. Em Filipenses capítulo 4, verso 8, é um texto conhecido, é um texto clássico, é provável que vocês até saibam de cabeça, de cor e salteado, né? Filipenses capítulo 4, o verso 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Observe que ele vai usar várias vezes a palavra tudo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E a frase que eu quero extrair de maneira mais excepcional do texto é:
tudo que é de boa fama. Bom, se o estilo musical não tem uma boa fama, então está aqui um motivo que justifica a rejeição a esse estilo, nesse filtro paulino. Bom, amigos, Paulo ele não limita esse princípio a coisas apenas espirituais. Ele está falando a respeito de tudo. 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 E nos desafia, inclusive, a ver se existe alguma virtude em qualquer dessas coisas. Paulo, ele nos está dizendo para a gente treinar os nossos gostos e amar as coisas superiores. Coisas que desafiam as nossas mentes, aprofundam o nosso caráter e criam amor pela excelência. E isso inclui a música que nós ouvimos. E não apenas a música, os livros, as revistas que nós lemos, os vídeos aos quais assistimos na televisão, na internet, e as formas de louvar que nós empregamos. Eu espero que esse vídeo possa realmente contribuir com a sua vida espiritual, com as escolhas que você faz e a maneira como você vai lidar com esse assunto. Então, como eu já falei, apenas reforçando, a igreja, ela se posicionou, ela tem a sua posição. Agora, cabe a cada igreja também proteger a sua congregação, usando as instruções e orientações do manual da Igreja Adventista e do voto da divisão sul-americana sobre música. Tá bem? É isso aí, amigos. Obrigado por você ter assistido. E lembre-se, sempre existe uma maneira sábia de se resolver conflitos, resolver problemas, resolver as coisas. O problema, ele vai ser grande ou pequeno. Tudo vai depender da maneira como você lida com o problema. Se você tiver sabedoria, você consegue transformar um problema que é grande num problema pequenininho. Mas se você não tiver sabedoria, o problema que é pequenininho pode se tornar um problema gigantesco, enorme. Deixa eu aproveitar e citar aqui um texto do pastor Jorge Mário. Ele foi professor de música da aula de música lá no NASP por muitos anos, no seminário teológico. E ele escreveu um artigo para a Revista Adventista. A Revista Adventista publicou seu artigo em 1985. E eu tenho a citação dele aqui. Diz o seguinte, palavras do pastor Jorge Mário. Ninguém deve ser regra para ninguém. Cada pessoa deve estudar, observar, conhecer os fatos e as verdades por si mesmas. Há muita preguiça nesta direção e por isto muita confusão. Falando do assunto da música. Há muita preguiça nessa direção e por isto muita confusão. Também existe muito, eu acho, e pouquíssimo o que Deus acha. Meu povo pereceu por falta de conhecimento, diz o profeta. Faremos parte deste grupo? A revelação está aí. Existe água pura, maná e bálsamo em Gileade. É só buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Como um incentivo para você se aprofundar no tema, no assunto, comprar os livros, adquirir os livros que eu mencionei lá da Casa Publicadora, e que tratam desse assunto da música, e levar em consideração o que o manual e o voto da divisão fala sobre o assunto. Independente de quem seja, concordando ou não, está aqui a nossa autoridade para lidar com esse e outros assuntos mais na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até mais, viu? Até o próximo vídeo no canal Fé ou Fideísmo. E aproveita e se inscreva aí. Se inscreva no canal Fé ou Fideísmo no YouTube, ativa o sininho. E também lá no Instagram, @Gilberto Tais. Valeu, amigos. Um abraço. Até mais.